Bom, o tabagismo é o ato de se consumir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco, cujo princípio ativo é a nicotina. A Organização Mundial de Saúde, ela considera que esse ato é considerado uma pandemia, ou seja, uma epidemia generalizada, que como tal precisa ser combatida urgentemente. Bom, acredita-se que ainda não existe uma única causa que explique essa ação. Há diversos fatores que levam o indivíduo a começar a fumar, e isso difere de indivíduo para indivíduo, devido à existência de realidades distintas na sociedade. Algumas teorias tentam começar a explicar como o jovem começa a fumar, e isso é muito importante para conter o avanço do tabagismo na sociedade. Bom, há 3 fatores que tentam explicar o porquê que o jovem começa a fumar, e são eles: fatores pessoais, fatores sociais e os fatores ambientais. Os fatores pessoais são divididos em 5 tópicos. São eles: o desconhecimento dos riscos do consumo do tabaco, a necessidade de demonstrar que atingiu a maioridade, o desejo de ser e de se comportar como adulto, a curiosidade natural do jovem e algumas crenças relacionadas com o fumo, tais como acalmar os nervos e a lidar com o estresse. Bom, muitos jovens começam a fumar para parecerem mais adultos e mostrarem maior autonomia e maturidade. O desejo de imitação dos mais velhos e, sobretudo, dos progenitores é muito habitual entre os jovens. Há ainda um grupo de adolescentes que começa a fumar só para contrariar as restrições impostas pelos pais ou pelos irmãos mais velhos. Em determinados adolescentes, o consumo de cigarro é encarado como um símbolo de independência e de rebeldia contra as normas impostas pela sociedade e pela família. Para outros jovens, já a adoção do hábito de fumar, ela constitui mais um componente de ritual de passagem, por exemplo, da infância para a adolescência e da adolescência para a vida adulta. Os fatores sociais eles são enfatizados em 3 tópicos, que são a atitude positiva em relação a fumar dos amigos, o fato dos mesmos fumarem e o fato de fumar ser um comportamento socialmente aceito. Bom, a pressão social, direta e indiretamente, exercida pelos amigos, é considerada um marco inicial do jovem começar a consumir o tabaco. Os jovens, eles começam a fumar mas por questão das amizades e da influência ali no meio em que ele vive. A pressão do grupo a que o jovem pertence e a tentativa de se tornar inserido, de se identificar nele, levam com frequência a iniciar o consumo experimental e a regular o tabaco na vida desse indivíduo. Os fatores ambientais eles possuem 3 tópicos, que são a aceitabilidade social do consumo de tabaco e o fácil acesso a esses produtos, a exposição e vulnerabilidade para o marketing e publicidade do tabaco e o preço baixo do tabaco. Bom, a forma como o uso do tabaco é apresentado nos meios de comunicação, nos programas de televisão e no cinema, eles também podem ser um dos pontos que possa influenciar os jovens de forma direta e indireta nessa iniciação do consumo do tabaco. Esse uso do tabaco, apresentado sob um aspecto favorável pela mídia, ele pode reforçar os mitos sobre os efeitos benéficos do tabaco e encorajar as crianças a fumar. Por esse motivo, os produtores de cinema e de televisão eles devem se conscientizar da sua influência, especialmente quando os personagens ou os atores representam um ídolo ou um modelo para os jovens. Os pulmões são diretamente afetados pela fumaça do cigarro. Para entendermos os problemas causados pelo cigarro, é preciso antes entender como esse processo ocorre. Então vamos conhecer o caminho da fumaça. A boca é a porta de entrada para a fumaça do cigarro. É o primeiro local de contato dos componentes do tabaco que vão se propagar pelo organismo, causando danos em vários outros órgãos. Dentes amarelados, mancha nos dentes e na boca, maior predisposição para cáries dentárias e mau hálito. O câncer dos lábios, câncer da boca e da língua também são doenças associadas. Faringe e laringe.
Depois da boca, a fumaça atinge a faringe e a laringe, causando faringites, laringites e, principalmente, o câncer de laringe. A fumaça é transportada pelo ar, pela traqueia e brônquios, fazendo mal a todos os órgãos até que chegue ao pulmão. É nos pulmões onde ocorre o contato mais intenso da fumaça com o seu organismo. Cerca de 90% de todos os casos de câncer de pulmão estão diretamente relacionados ao consumo de tabaco, que também é responsável pelo desenvolvimento de outras doenças, como efizema pulmonar, bronquite e pneumonia. O pulmão filtra as substâncias do tabaco. As toxinas são absorvidas pela corrente sanguínea, que transporta sangue para todos os órgãos do seu corpo. Ao serem absorvidas pela corrente sanguínea, os componentes da fumaça comprometem frequentemente o coração e o cérebro, levando às chamadas doenças cardiovasculares, onde se destacam o infarto do miocárdio e o derrame cerebral. Gastrite, pancreatite, também são doenças que podem ser causadas e pioradas pelo consumo de tabaco. Todos os órgãos que possuem relação direta com o tabaco podem desenvolver câncer, e o álcool aumenta ainda mais o risco destas doenças. As substâncias do tabaco são eliminadas pelo sistema urinário. Os rins filtram os componentes do tabaco, que são armazenados na bexiga. O simples contato dessa urina com os rins e a bexiga já aumenta as chances de desenvolver um câncer. Quanto mais você fuma, maior a exposição dessas toxinas com o seu organismo. Mais substâncias nocivas atacam os órgãos e se transformam em células malignas. Fumante ativo é aquele que faz uso regular e contínuo de cigarro, charuto ou cachimbo. Já o fumante passivo é o não fumante que convive com fumantes em lugares fechados, ficando exposto assim a substâncias tóxicas e cancerígenas que estão presentes na fumaça ambiental do tabaco, que contém praticamente a mesma composição da fumaça tragada pelo fumante ativo. E nessa fumaça estão presentes 4.000 compostos, sendo que 200 deles são substâncias tóxicas e 40 são substâncias cancerígenas. O uso do cigarro pode ocasionar cerca de 50 doenças diferentes. Isso ocorre devido às substâncias químicas presentes na sua composição, o que afeta de modo negativo a saúde, ocorrendo o desenvolvimento de doenças pulmonares, como efizema, bronquite, e doenças cardiovasculares, como pressão alta, infarto e AVC. Além disso, também temos a possibilidade de ter impotência sexual, problemas de infertilidade e o desenvolvimento de câncer em diversos órgãos. Os fumantes adoecem com uma frequência 2 vezes maior que os não fumantes. Têm menor resistência física, menos fôlego e pior desempenho nos esportes. Além disso, envelhecem mais rápido e ficam com os dentes amarelados, cabelos opacos, pele enrugada e ficam impregnados pelo odor do fumo. Algumas das doenças que podem ser causadas pelo uso do cigarro são problemas respiratórios, principalmente enfisema pulmonar. O que acontece? Ele surge porque a fumaça do cigarro causa inflamação no tecido que reveste as vias respiratórias, dificultando a passagem do ar e levando a lesão permanente, e que reduzem a capacidade do pulmão para efetuar as trocas gasosas de modo eficiente. Os principais sintomas que surgem nesse tipo de doença são falta de ar, tosse crônica e casos de pneumonia frequente. Entre as outras doenças, podemos citar infarto e AVC, úlceras gástricas, que são feridas no estômago, o que é bastante comum para pessoas que fumam. Geralmente, essas pessoas vão apresentar sintomas como dor no estômago, queimação e má digestão. Outro problema que a gente também pode citar são as alterações visuais. As substâncias da fumaça do cigarro também aumentam o risco de desenvolvimento de doenças oculares, como a catarata. A catarata causa embaçamento ou deixa a visão com aspecto borrado, o que dificulta a capacidade visual, principalmente à noite. A principal problemática resultante do uso do tabaco é o câncer de pulmão. Quando a substância do cigarro entra em contato com os finos tecidos dos pulmões, que fazem as trocas respiratórias, existe o risco de desenvolver esse câncer, devido às inflamações e difusões induzidas por elas. O câncer de pulmão leva ao surgimento de sintomas como falta de ar, tosse excessiva ou com sangue e perda de peso. Entretanto, muitas vezes o câncer é silencioso e só causa sintomas quando ele está avançado. É importante lembrar
que quem fuma está sujeito a todos esses riscos, seja apenas um cigarro ou 3 maços por dia. Obviamente, quanto maior a quantidade, maior o risco. O tabagismo se torna dependente por conta de substâncias psicoativas, que quando ingeridas, elas alteram o nosso sistema nervoso central, que acabam mudando tanto o nosso comportamento quanto as nossas emoções, né? Essas substâncias, comumente, elas são chamadas de drogas, e nós temos 3 divisões para essas drogas: as drogas depressoras, as drogas alucinógenas e as drogas estimulantes. E a nicotina, que é a do cigarro, ela se encontra dentro das drogas estimulantes. As drogas estimulantes, ela aumentam a atividade mental, afetam o cérebro, fazendo com que funcione mais aceleradamente. Além disso, o uso contínuo do cigarro acaba gerando uma tolerância no nosso organismo, criando assim um ciclo vicioso. Ou seja, você fuma um cigarro, você cria uma tolerância à ação da nicotina no seu cérebro, fazendo com que você ingira uma quantidade maior de cigarros todo dia, né? Então, o cigarro, a nicotina que tem no cigarro, age diretamente no nosso cérebro, criando assim um vício no nosso organismo. O primeiro e fundamental passo para se deixar de fumar é realmente querer. Essa decisão é muito importante e tem que partir do próprio fumante. É importante ressaltar que a questão psicológica, nesse caso, vai contar tanto quanto a medicação. Existem 2 mecanismos para isso. Ou o fumante parar de fumar completamente ou parar gradualmente. O que seria isso? Diminuir dia após dia a quantidade de maços de cigarro. Nessa questão, o organismo vai precisar se adaptar à ausência da nicotina, o que vai resultar em alguns sintomas conhecidos como síndrome de abstinência. Durante esse período, aquele paciente pode sentir irritabilidade, depressão, ansiedade, principalmente alterações de apetite e formigamento nas mãos. É importante também relembrar que isso varia de indivíduo para indivíduo. Não necessariamente um sintoma que vai aparecer em um vai aparecer no outro. Também é importante lembrar que depois de um tempo o seu organismo vai se acostumar com a ausência da nicotina, 1 ou 2 semanas após parar de fumar. E existe um tratamento gratuito para quem deseja parar de fumar? Sim. Desde 2002, o Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza tratamento contra o tabagismo, aonde o indivíduo vai passar por uma avaliação individual e após vai ser encaminhado para sessões individuais ou em grupos de apoio, onde ele vai entender o papel do cigarro na sua vida e entender como conviver sem o cigarro e a lidar com as consequências, no caso, a síndrome de abstinência. Lá ele também vai receber apoio nos momentos que ele desejar fumar por impulso. Também existem outros métodos alternativos, como chiclete, adesivo e cigarros eletrônicos, mas eles não são considerados uma boa opção por conter a nicotina. Mas será que o pulmão de alguém que parou de fumar vai se regenerar? Isso vai depender do grau de lesão e há quanto tempo essa pessoa fumou. Existe a possibilidade do pulmão ter sido afetado. Geralmente, uma pessoa que consome cigarro tem a mucosa, aquela que reveste o pulmão, afetada. A mucosa é responsável por evitar as infecções. Mas uma pessoa que tentou parar de fumar algumas vezes, mas retornou. Será que um dia essa pessoa vai conseguir parar de fumar definitivamente? O esperado é que sim. Alguns estudos apontam que ex-fumantes tentaram em média de 3 a 4 vezes até parar definitivamente. A cada tentativa, a pessoa vai reconhecendo suas dificuldades e limitações. Um exemplo, uma pessoa decide parar de fumar, mas passa por um momento de estresse e decide usar o cigarro como válvula de escape. Em um determinado momento, a pessoa vai entender que aquilo não é a solução, não resolveu nenhum dos seus problemas e só acarretou problemas na sua saúde. Bem, dentro desse assunto do tabagismo, é muito importante ressaltar também a questão dos benefícios que traz a cessação, né, do fumo, porque é muito propagada a questão da abstinência que causa, mas é importante também falar sobre esses benefícios, né? Existem alguns benefícios que são causados a curto prazo, logo depois que você para de fumar. Existem também benefícios que são a longo prazo, depois de 5, 10 anos, né? E também existem aqueles benefícios que causam mesmo depois de você já ter adquirido alguma doença por conta do uso do cigarro, né? Como por um exemplo, após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. Após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue ele se normaliza. Após 24 horas, os pulmões já funcionam melhor. Após 48 horas de cessação, o olfato e o paladar melhoram. Após 72 horas, a respiração torna-se mais fácil.
Após 2 ou 12 semanas, ocorre a melhora da circulação e caminhar e exercitar acaba se tornando bem mais fácil. Após 3 a 9 meses, aumenta a eficiência pulmonar e após 5 anos, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido a cerca de metade. E após 10 anos, o risco de câncer de pulmão é reduzido a cerca da metade também.